Glória a Deus. E as palmas glorificam a Deus. Pode exaltar o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, é bastante comum, é bastante natural o lugar aonde Jesus se encontra. Porque o lugar aonde Jesus ele não se encontra, a igreja ela não glorifica, a igreja ela não exalta, a igreja não recebe cura, a igreja não recebe milagre da parte de Deus. Mas numa igreja onde Jesus está, onde Jesus habita, a gente se ouve o glória a Deus da igreja, a gente se ouve o aleluia, a manifestação dos dons do Espírito Santo acontece para a glória de Deus, o nosso Pai. Glória a Deus, aleluia, porque é Jesus que opera em tudo e em todos em nossa vida hoje aqui, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Olha, fique você sabendo que só de você colocar a planta dos teus pés aqui na casa do Senhor, o Senhor já entregou a tua vitória. Glória a Deus. Aleluia. Viu, meus irmãos? Isso é cumprimento de uma profecia. Que quando o nosso missionário ainda era vivo, Deus falou com ele, dizendo: meu servo, todos aqueles que congregar conosco, avisa para ele que só do fato deles colocarem a planta dos seus pés na minha casa, eu irei abençoá-lo. Então creia, viu, meus irmãos? Aleluia, creia. Só do fato de você estar aqui, ó, Deus está visitando o céu e entregando o grande livramento. Glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus estava, meu irmão, indo a uma cidade chamada Naim. Com ele ia o seu discípulo e uma grande multidão. Agora imagine que aonde Jesus estava, aquela multidão não ficava de boca fechada, não, meu irmão. Aquela multidão que acompanhava Jesus, irmão, sentia a presença de Jesus. E uma pessoa que entra na casa de Deus, sente a presença de Jesus, ela não suporta ficar calado, ela começa a glorificar e a exaltar o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A presença do Todo-Poderoso, irmão, aleluia, estava com o Filho de Deus, e aonde ele passava, a multidão glorificava o nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que ao entrar numa cidade chamada Naim, a Bíblia diz que Jesus agora encontra uma outra multidão, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. A multidão daquelas pessoas que estão tristes, a multidão daquelas pessoas que se encontram, irmão, de cabeça baixa, a multidão daquelas pessoas que se dizem ser derrotadas por causa dos problemas que eles estão enfrentando. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que Jesus, caminhando pelo caminho de Naim, encontrou uma mulher que já era viúva do seu esposo, e agora ela tinha acabado de perder o seu único filho. Glória a Deus, aleluia. Eu acho que não existe hoje, irmão, Jesus, aleluia, palavra nenhuma que venha consolar o coração de uma mãe por a perda de um filho. Não existe palavra. Somente o tempo poderá apagar essa tristeza no coração de uma mãe. Glória a Deus. Uma mulher que estava de cabeça baixa, se lamentando pela perda do seu único filho. glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que Jesus, quando a viu chorar, disse para ela: não chore. Aleluia. Glória a Deus, Glória a Deus, Jesus. aleluia. Imediatamente Jesus, tocando aquele esquife, mandou que aquelas pessoas parassem. Porque naquele momento, naquele exato momento,
Jesus estaria entregando a vitória para aquela mãe. Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Muitos hoje, irmão, têm chorado. Muitos hoje têm derramado as suas lágrimas. Principalmente as mães, que não suportam ver a perda de um filho para o mundo. Quantas mães de hoje não estão chorando? Não estão na presença de Deus, esperando um dia que o seu filho, a sua filha ou alguém da sua família volte para a presença do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Santo, 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 aleluia. Porque é uma dor para uma mãe saber que um filho Santo é o Senhor. partiu e partiu sem salvação. É pior. Deus, Senhor, aleluia. Porque se o filho parte com Jesus, está tudo bem. Porque naquele grande dia, você vai ver o teu filho lá na glória com Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas quando o filho, irmão, ele tem a morte espiritual e ele tem a morte física, meu Deus do céu, aí é triste para uma mãe, principalmente se ficar sabendo que o filho partiu sem a sua salvação. Glória a Deus, aleluia. É triste ou não é triste? É triste. Glória a Deus. Aleluia. Essa mãe estava se lamentando com a perda do seu único filho. E Jesus falou para ela neste momento: não chore. Glória a Deus, aleluia. Quantas mães sofrendo hoje, irmão? Porque outrora viram seus filhos na casa de Deus, na presença de Deus. O seu filho cantava, o seu filho pregava, o seu filho fazia a vontade de Deus. E hoje eles não se encontram mais na presença de Deus. Mas Deus está falando para a pessoa daqui, ó, não chore, porque aquela pessoa vai voltar para a minha presença. Glória a Deus. Oh, que maravilha. Glória a Deus. Aleluia. Quantas pessoas hoje, irmão, de cabeça baixa, quantas pessoas hoje não acreditam mais na volta do seu filho para a presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas o Espírito Santo nesta noite está nos trazendo esta palavra, porque está enchendo o teu coração de fé e está falando para você: não chore, porque eu vou ressuscitar o teu filho. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia. A maior tristeza de uma mãe, quem é mãe sabe, né, irmão? E o pai também, que muitas das vezes tem que fazer o papel da mamãe. Sim ou não? Sim, irmão. Glória a Deus. Não tem a mãe e ele faz o papel da mãe também. Muitas das vezes se preocupa com seus filhos. Tem mãe que não dorme à noite com a preocupação do seu filho. Sai e não sabe se ele vai voltar. Glória a Deus. Aleluia. Tem mãe que passa desesperado, porque muitas das vezes tem o conhecimento que o seu filho está andando em maus companhias. Essa mulher chorava, porque perdeu o seu único filho. Quem sabe também você não esteja chorando na presença de Deus, pela volta do teu filho, pelo regresso daquela pessoa que um dia se afastou dos caminhos do Senhor. Oh, glória a Jesus,
Mas Deus está falando para esta igreja aqui hoje: não chore. Foi a primeira palavra que saiu dos lábios do nosso Jesus. Não chore. Deus, aleluia. Aleluia. Em outras palavras, Jesus queria explicar para aquela mulher: eu estou resolvendo os teus problemas hoje. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. A Bíblia diz que imediatamente aquela mulher parou de chorar. Glória a Deus. Porque ontem ela estava, irmão, se lamentando. Uma lamentação tão triste no seu coração, que ela já não estava mais acreditando na resposta de Deus. Glória a Deus. Mas Deus está falando para pessoas aqui, ó. Glória a Deus. Que Deus ele vai trazer de volta aquela pessoa que saiu da sua presença. Aquela pessoa que cantava, ela vai estar aqui novamente cantando a Deus, o nosso Pai. Deus, aleluia. Aquela pessoa que pregava, Glória a Deus. aquela pessoa que participava do corpo e do sangue de Jesus, ela vai voltar, ele vai voltar para a glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Olha, irmão, Glória a Deus, Jesus. tem pessoas que já não crêem mais, já não acreditam mais na palavra de Deus. Quando a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Você não vê aquela pessoa aqui ó, louvando, mas pela fé você acredita que um dia ela vai estar aqui na casa de Deus. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Não precisa você ver para crer. Não precisa você ver aquela pessoa aqui para você crer que Deus ele tem poder de fazer a obra. Basta você acreditar lá no fundo do teu coração e confiar nas promessas de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus falou para Tomé: olha, Tomé, porque você viste, você está crendo, Tomé. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, glória a Deus. Tem gente hoje que só acredita se ver aquela pessoa novamente na presença de Deus. Mas não é assim que o Espírito Santo de Deus ele vai agir na nossa vida. É tudo pela fé em Deus. Glória a Deus. Olha, quem se aproxima de Deus é necessário que tenha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando Jesus falou para esta mulher: não chore, Jesus estava falando: eu estou resolvendo todos os teus problemas. E tem problema de pessoas hoje aqui que Jesus ele já está resolvendo, viu, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Não se preocupe, tá bom? Porque você entrou no lugar certo e na hora certa, viu? Glória a Deus, aleluia. Talvez não estava marcado para você vir aqui hoje, nesta noite, mas o Senhor te trouxe porque tem uma bênção a entregar para você, viu? Glória a Deus. Se tu crê, levanta a tua mão e dá glória a Deus para Jesus aí. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus agora ressuscita o filho dessa mulher. Agora imagine o coração de uma mãe que estava triste,
que estava chorando de tristeza, agora as suas lágrimas já não eram mais de tristeza, mas sim de alegria. Glória a Deus. É assim que o Senhor vai fazer na vida de vocês. Viu? Até hoje as tuas lágrimas foram lágrimas de tristeza. A partir desta palavra você vai chorar de alegria na presença de Deus. Porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra e a sua promessa. Glória a Deus. Poderoso, meu Deus. Aleluia. Glória a Mas o meu filho não está aqui. Deus. Alguém que eu conheço não está aqui. Está lá atrás das grades, não importa. Aonde ele estiver, Jesus ele vai buscar ele. Viu, meus irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Não importa a distância ou aonde ele estiver, Jesus tem poder de trazer e fazer a obra. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus. Aleluia. Jesus falou: olha, Glória a Deus. levanta-te. E o menino levantou e ele começou a falar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que aquela grande multidão que estava antes triste, cabisbaixo, chorando, agora eles estavam glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Deus está visitando a tua casa, meu irmão. Deus está visitando o teu lar. Deus está visitando o teu filho e entregando a vitória para eles em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu tenho que ver isto. Glória a Deus. Os meus olhos têm que ver o meu filho na igreja. Não precisa isso acontecer. Viu? Porque se o teu coração deseja ver o teu filho na igreja, e você tem fé o suficiente, o milagre já aconteceu na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Não precisa ser amanhã. Não precisa ser depois da manhã. Se tu crer, o milagre acontece neste momento. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Marta e Maria foi ver Jesus, porque Lázaro também estava morto. A Bíblia diz que Marta e Maria se lançou aos pés de Jesus e disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão Lázaro, ele não teria falecido. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus falou para ela: olha, o teu irmão ele há de ressuscitar. E elas falaram: eu sei, Senhor, que no dia da ressurreição. Jesus falou: não, é hoje que eu vou ressuscitar Lázaro. Glória a Deus. Aleluia. Talvez você receba uma promessa de Deus, de que Deus ele vai fazer a obra na vida daquela pessoa da sua família, e você pensa: é daqui a um mês, é daqui a um ano, é daqui a 2 anos. Não, Jesus está falando que é hoje que ele vai fazer a obra. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Não pense em teu coração que é amanhã. Não pense no teu coração que é daqui a um mês, que você vai ver aquela pessoa da tua família. Não, é hoje, porque a mensagem está sendo pregada hoje. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Olha, tem pessoas aqui que o Espírito Santo de Deus já está me revelando, que você chora por uma pessoa da tua família que já não está mais na presença de Deus, e Deus está falando para você através dessa palavra: não
vitória já pela sua mão, viu, meus irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Creia na promessa de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Creia. Confie em Deus. Aleluia. Não deixe que o teu inimigo venha, de hipótese alguma, abater a tua fé diante da promessa de Deus. Aleluia. Porque uma fé inabalável é aquela que passa todo tipo de luta, mas continua confiando nas promessas de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. A Bíblia diz, irmão, que Deus visitou o seu povo com milagre. Deus visitou o seu povo ressuscitando o filho daquela viúva. Sabe como Jesus ele vai visitar a tua família? Restaurando a tua família, curando, libertando e resolvendo problemas insolúveis. A partir de hoje, você vai notar que algo diferente está acontecendo na tua vida em nome de Jesus. É a partir de hoje. Glória a Deus. Aleluia. Quem crê na palavra de Deus? Quem crê na palavra de Deus? Quem crê que Jesus falou contigo nesta noite? Quem crê? Diga assim comigo, meu Deus, eu creio na tua promessa. Palmas de glória a Deus. Glória a Deus.